Vamos lá, lei de Kirchhoff, né? Quais são? Vamos entender logo as duas leis. A primeira lei, lei dos nós, fala que em um nó, a soma das intensidades da corrente elétrica que chegam é igual à soma das intensidades que saem. Então, se o que entra e o que sai tem que dar a mesma coisa. Já a segunda lei, que é a lei das malhas é isso aqui, ó. E nó é cada pontinho desse quando fecha. Então, lei da malha, percorrendo uma malha num certo sentido, partindo do mesmo ponto e chegando a esse mesmo ponto, a soma algébrica da diferença de potencial dessa malha é nula. Então, quando você, por exemplo, comecei de A, dou uma volta, chego a A, esse resultado obrigatoriamente vai ter que dar 0, certo? Então, a gente vai começar agora entendendo exatamente esse conceito. Mas como é que a gente faz? Primeiro passo, a gente vai nomear essas duas malhas. Vamos chamar de duas coisas. Geralmente utiliza letra grega. Então, vou chamar aqui de alfa e de beta. Certo, Aninha? Mas por que tu fez esse sentido? Eu sempre uso sentido horário. Os professores falam, não, usa o sentido... Você escolhe se você vai usar o sentido horário ou anti-horário. Mas é mais comum a gente usar o quê? O horário, que é aquele que tudo que a gente faz já está mais adaptado, né? Então, eu costumo... começo a fazer sempre com o sentido horário. Esse sentido seria o sentido que eu vou estar utilizando, certo? Nada impede vocês usar o outro sentido, ok? Mas eu costumo usar esse. Pessoal, então a gente tem dois valores aqui. A gente vai olhar para aquele que é maior. É por ele que eu vou começar. É ele que eu vou chamar, que a primeira corrente que está partindo dele é a I1. Então, a gente vai fazer isso. Ele, a parte positiva, então para cima, a gente tem a corrente I1. Então, até aqui não está mudando nada, I1, 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 I1. Só quando ele chega aqui, o I1 se distribui ó, em duas coisas. Então, aqui continua sendo I1. Mas aqui, ó, eu vou chamar de I2 e para cá de I3. Então, I3 para lá e I2 para baixo, porque eu estou dando a volta, certo? Maninha, mas por que está usando esse sentido de sucesso? Vai usar isso? Eu vou usar isso aqui na conta. Aqui eu estou usando pela regra. Você começa do positivo e vai fazendo o ciclo até você voltar, certo? Então, aqui o I2, e se eu volto para cá, a regra do primeiro nó não diz que o que você vai e o que você volta da mesma coisa. Se você foi com I1, você obrigatoriamente vai voltar também com I1, certo? Então, montamos a primeira sequência de corrente. Vamos montar a segunda agora aqui. Você está com I3, então aqui permanece I3, permanece I3, nada contra, permanece I3, permanece I3. Opa, ficou feio aqui. E 3. E para cá ele se distribui em 2. I2 e 1. Só que aqui a gente já tem o I2, né? O I2 já está aqui, ó, descendo desde lá a primeira parte que a gente fez. E o I1 também está para cá, então a gente não precisa colocar. Então, o primeiro passo é isso aqui, organizar a sua malha para você começar a fazer as contas. Então, agora sim, vamos começar as contas. Então, eu vou começar partindo desse ponto daqui, ó, ponto A. Obrigatoriamente tem que ser esse, não. Você vai partir de um ponto em si, desde que você faça a volta e volte para ele, certo? Então, eu vou começar partindo dele. Quando eu chego para cá, o meu I3 está indo para cá e eu estou vindo no sentido horário. Concorda que o I3 vai para lá e eu estou vindo para cá? Está vindo no sentido oposto, então ele vai ficar o quê? Negativo. Então, só que a fórmula é R vezes I. Só não vai ser R vezes I quando já tiver em volts. Mas quando tiver em resistência, é sempre ele vezes o I, certo? Então, menos 2,5 e 3. Continuando. Aí eu chego aqui, eu tenho I2, tá indo no mesmo sentido, ó. Eu venho para esse sentido, meu I2 está vindo para baixo, está no mesmo sentido. Então, mais 10 e 2. Continuei. Vim para cá, ó. Esse valorzinho, a setinha do I3 está para cá, mas eu estou indo para lá, então está no sentido oposto. Então, menos 1,5 e 3. Subi. Vou botar 16 vezes I3? Não, que 16 é volts. Mas e agora, Aninha? O sinal desse 16? Você encontrou com o lado dele negativo ou com o lado positivo? Você está vindo por baixo, então você encontrou quem? O lado negativo dele. E a regra diz que se a gente voltou para o ponto, tem que dar 0. Então, vendo aqui semelhante. Esse é semelhante desse. Ficaria menos 4 e 3, mais 10 e 2. Vou passar o 16 para trás, igual a 16. Se eu dividir tudo por 2, vai ficar menos 2 e 3, mais 5 e 2, igual a 8. Montei uma primeira equação, só com a primeira malha. Vamos para a segunda malha. Vou partir de B e voltar para B, certo? Então, aqui vou chamar partindo de A, aqui partindo de B. Então, vamos lá, partindo de B. Estou vindo nesse sentido, né? Estou vindo nesse sentido. O meu I1, faltei só colocar aqui, não veio para cá, né? Tá vindo para cá, tá vindo contrário ao que eu estou indo. Então, vai ficar menos 1 vezes I1.
Cadê? E agora? E agora eu tenho o 26, ó. Depois do 1, eu tenho 26. Só que eu tô encontrando com a parte dele o quê? Positiva. Então, mais 26. Aí, vim pra cá. Esse 1 não tem nenhuma carguinha aqui. Ou, na verdade, não, tem assim. Eu que esqueci de colocar. Aqui é 1 ohms, que era resistência até pra ficar com muito. Então, é menos... Se tá vindo, ó, contrário ao que eu tô indo. Então, menos 1 e 1. Venho pra cá, o I2 tá pra cima e tá descendo. E eu tô vindo para o outro sentido. Então, menos 10 e 2, igual a 0. Vamos ver o semelhante, esse com esse, ó. Menos 2 e 1, menos 10 e 2, vou passar o 26 para trás. Menos 26. Vou dividir tudo por 2 e multiplicar por menos 1, porque tá tudo negativo. Então, vai ficar I1 mais 5 e 2 igual a 13. Mais outra equação. E agora, Aninha, como é que eu resolvo? Porque aqui tá I3 e 2 e 1 e 2. Duas incógnitas totalmente diferentes. Mas a regra geral diz que a gente começou por I1 e ele se desmembrou em duas. I1 é igual a I2 mais I3. Então, eu posso muito bem trocar esse I1 por I2 mais I3. Então, a forma vai ficar assim. I2 mais I3 mais 5 I2 igual a 13. Resolvendo isso com isso, 6 I2 mais I3 igual a 13. Opa! Então, aqui eu fiquei com I2 e I3. I2 e I3. Posso fazer um sisteminha. Então, a gente vai ter 6 I2 mais I3 igual a 13. E aqui, 5 I2 menos 2 I3 igual a 8. Posso muito bem multiplicar esse de cima por 2 para poder cortar com esse 2 daqui, ó. Então, a gente vai ter 12 I2 mais 2 I3 igual a 26. E aqui, 5 I2 menos 2 I3 igual a 8. Vamos resolver isso. Isso corta com isso. Vai dar 17 I2 igual a 34. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, I2 igual a 2 ampere. Se eu achei o I2, eu posso muito bem achar o I3 agora. 6 vezes 2, estou colocando nessa equação, tá? Mais I3 igual a 13. Então, I3 é igual a 13 menos 12. I3 dá 1. Então, se agora eu tenho I3 e I2, eu posso achar o I1, que é a soma dos dois. Então, vai ser 2 mais 1 e 1 vale 3 amperes. Então, esse é um sisteminha mais elaborado, onde você tem que detalhar os termos para depois fazer o sistema final, certo?